caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco, dando continuidade ao nosso projeto da leitura das parábolas. Hoje vamos ler a parábola do servo incompassivo. Outras traduções trazem o empregado mau, o servo mau, mas a questão é que se trata da mesma parábola. Ela está registrada apenas no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao 35. E para nós contextualizarmos, o Senhor Jesus vai contar esta parábola logo após uma pergunta que Pedro faz. Pedro chega perto de Jesus, no capítulo 21, e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E o Senhor Jesus, então, ele responde: não, respondeu o Senhor Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, no verso 23, o Senhor inicia, então, esta parábola, que é a parábola do credor incompassivo. E a palavra incompassivo, só para a gente dar uma ênfase aqui, é aquele que não tem ou ele não demonstra a compaixão. Então, é aquela pessoa, né, que não consegue demonstrar, né, ter um ato de compaixão. Amém? Bom, então vamos à leitura da parábola do credor incompassivo, que está no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? Essa tradução é a nova tradução linguagem de hoje, tá? Como eu já tinha dito no início, né, do nosso projeto, eu queria uma linguagem mais próxima de todos, mas ela traz realmente algumas bem diferenciado daquilo que nós estamos acostumados, né? Porque na tradução mais antiga vem a palavra talentos, né? Que ele devia muitos talentos, tem a quantidade de talentos,
10.000 talentos, ok? Então eu queria só discorrer um pouquinho acerca disso, porque este é um valor que o Senhor Jesus ele coloca, e esse valor não é um valor aleatório. Ele coloca porque isso tem um significado, porque depois ele vai falar sobre a dívida do companheiro daquele servo. Então, vamos a alguns detalhes do que isso significa para nós hoje. Então, como eu disse, as traduções mais antigas, elas trazem um valor, que é essa dívida, né, do servo, ela é de 10.000 talentos. Então, nós vamos tomar como base o talento de prata, porque existia o talento de ouro e o talento de prata. Mas nós vamos pegar como base por baixo, né, o talento de prata. O talento de prata, ele era equivalente, correspondia, né, a 6.000 denários. Nós vamos ver posteriormente que lá na parábola da vinha, o Senhor usa o denário, ele fala sobre o denário, ele contrata pessoas, né, o dono da vinha, os empregados, eles trabalhavam por dia, eles ganhavam por dia, e o correspondente a este valor diário era um denário. Então, eu gostaria que você tivesse isso em mente. O dia de um trabalhador médio, um trabalhador braçal daquela época, o pagamento era o valor de um denário. E este homem, então, ele deve 6.000 denários, que é equivalente ao talento de prata. Se fosse o talento de ouro, seria aí 30 vezes mais do que este valor. Bom, essa dívida do credor era de 60 milhões de denários. Lembre-se que um denário corresponde a um dia de trabalho, né? Correspondia a um dia do trabalhador daquela época. Então, esse servo ele deve 60 milhões de dias de trabalho. Bom, nós sabemos que a média da vida das pessoas é 80 anos. Então, alguém, né, fez uma continha rápida e chegou a um valor de vidas que este servo deveria ter de trabalho contínuo para pagar a sua dívida com o rei, né? Lá está o patrão. Em outras versões, nós lemos o rei. E por que lê-se o rei? Porque o Senhor Jesus está falando sobre um reinado, né? Então ele teria que ter, esse servo, 1.875 vidas. Este é o valor em vida da dívida que ele tinha. De fato, é uma dívida impagável. É uma dívida que nunca ele conseguiria pagar, nem as suas próximas gerações. Então, o Senhor usa este valor para expressar, né, para dizer, olha, vocês não conseguiriam pagar a vida, a dívida que vocês tinham por conta do pecado, porque ela é impagável, é um dinheiro exorbitante. Bom, mas esse servo, ele atiça, né, vamos dizer assim, a compaixão do rei. Ele se ajoelha, veja, ele está se ajoelhando em adoração, dizendo, olha, o Senhor tem toda a autoridade sobre a nossa vida, sobre a minha vida, da minha família, então eu clamo ao Senhor, que o Senhor seja paciente comigo e eu pagarei. E ele não usa da verdade, porque embora o rei pudesse ter paciência, o rei teria que viver muito, né, toda uma dinastia, né, real, para que de fato ele pudesse pagar a dívida dele. Então ele se ajoelha e pede, sabendo que não pagaria aquela dívida, que ele nunca teria condições, e ele pede a paciência, né? Ele solicita que o rei seja paciente com ele, e ele ainda diz que ele vai pagar, né? É uma coisa que realmente ele jogou aquilo, né? Bom, então o rei, comovido,
E porque sabendo que não era só a vida dele, mas a vida da família dele, então o Senhor concede a ele o perdão daquela dívida exorbitante e manda que ele vá embora. E quando ele sai, então ele encontra alguém que deve também para ele. Mas veja a proporção do servo, né, do companheiro dele que deve a ele. Ele devia 60 milhões de denários, ao passo que este que devia a ele devia apenas 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho e que ele poderia pagar aí em 3 meses, 4, né, se não fosse todo dia de pagamento. E isso é bem plausível de que ele realmente conseguisse pagar, porque não é aquela dívida enorme dele de 60 milhões de denários. Mas ele não usou da mesma benevolência, né, da mesma compaixão com que o rei havia, né, o patrão havia usado para com ele. E esse conservo dele, né, esse companheiro, ele pede paciência, ele prometeu que iria pagar e do conservo desse companheiro é uma promessa totalmente crível, né? Totalmente acreditável. Por quê? Porque eram apenas 100 denários. Então, quem já foi humilhado, né? Quem já passou por dificuldade, sabe da dor do outro. Então, o que nós esperamos, que o texto espera, né, é que esse servo, então, fosse demonstrar a compaixão pelo companheiro, mas ele não faz isso. Ele se altera, mesmo estando com nem zero dívida com o rei, ele se altera, ele pede a prisão do companheiro que deve até que ele pagasse toda a dívida. E os outros companheiros, então, vendo a atitude dele, a atitude egoísta, né, injusta dele, eles comunicam, então, ao patrão, ao rei, né, depende da, da linguagem, da linguagem, e aí o rei diz o quê? Como assim eu perdoei tudo para você e agora você não consegue perdoar essa quantidade, né, de essa dívida do seu companheiro? Então que você vai agora ficar preso, servo mau, né? Algumas traduções trazem o nome dessa parábola como servo mau, porque naquela hora que ele está ali ajoelhado com o rei, nada demonstrava que ele era uma pessoa má. Tanto é que o rei se compadece dele e vê que ele está ali se humilhando, mas diante dessa atitude dele, o rei entende que ele é mau, que ele é mau. Essa é uma informação muito interessante. Bom, então ele devia essas muitas vidas de trabalho que ele nunca conseguiria pagar e ele não conseguiu perdoar o companheiro, tá bom? Então eu queria deixar essa informação, que às vezes fala, né, 10 mil talentos, mas quanto que era? Mas a proporção da dívida de um para o outro, e é isso que a gente deve observar ali, enfim, né, somos meio chamados a isso, né? Observar o perdão, lembrando que essa parábola ela está logo em seguida à pergunta que Pedro fez ao Senhor sobre quantas vezes devo perdoar, tá bom? Então vamos orar? Pai, obrigada por esse projeto, Pai, de nós estarmos lendo as parábolas, e em especial essa parábola, Senhor, que para nós traz tanto entendimento, tanto conhecimento e traz um desafio, porque, Senhor, eu acho que uma parte muito importante da qual muitos de nós têm dificuldade é a questão do perdão. Então, que o Senhor possa vir com toda a compaixão do Senhor e nos ajudar, Pai. Que o Seu Santo Espírito venha e torne isso, como o Senhor falou para Pedro,
Não, Pedro, não é 7 vezes, é imensamente, né? É abundantemente que você deve perdoar para que nós mesmos, né, não soframos, para que a nossa alma fique livre. Então, Pai, nos ajuda nesta tarefa, nesse desafio que muitas vezes nós temos que enfrentar, que o Senhor possa vir com a liberdade, Pai, tirar as amarras de toda dificuldade. Eu clamo que essas cadeias sejam quebradas e que nós possamos perdoar com facilidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, gratidão, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? Então, diz aí depois o que você achou, as conclusões, se detalhes quando você leu em outra linguagem também, tá bom? Diz aí para nós. Deus abençoe, fique na paz. Nos vemos no próximo vídeo com uma das parábolas mais conhecidas, a parábola do bom samaritano. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.